Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CoachCast Visita. No episódio de hoje a gente está no espaço da Academia Fitpong e vamos entrevistar o Jorge Vieira, que é dono desse espaço, beleza? Jorge, bem-vindo ao CoachCast, bem-vindo a esse episódio. Queria que você contasse um pouco da sua história no tênis de mesa, né? Já que aqui é uma academia de tênis de mesa, então você tem uma história na modalidade. E depois na educação física e como você foi chegar aqui nesse empreendimento e como está sendo até agora, beleza? Bacana. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, eu comecei a jogar ping-pong ali com 6, 7 anos. Jogava numa mesa de concreto na frente do meu prédio. E era uma área bacana, algumas crianças se reuniam ali. Joguei esse ping-pong ali recreativo dos 6 até uns 12 para 13 anos. Já tinha passado pela minha cabeça procurar algum lugar para treinar tênis de mesa. Eu imaginei que existisse um lugar assim. Mas na época acho que não pedi com tanta intensidade para os meus pais, né? E acabei não indo para nenhum clube. Mas com 14 anos, um rapaz desceu do meu prédio, um cara que morava no meu prédio lá, para jogar ping-pong com a gente. E ele falou: olha, eu treino numa academia de tênis de mesa, que é até bem próximo aqui de onde estamos, né? Ali na 515 Sul. Tinha uma academia de tênis de mesa numa sobreloja. E foi lá que eu conheci o tênis de mesa de fato pela primeira vez. Tinha um técnico português, o Miguel. Foi meu primeiro contato. Quando eu subi a escadaria para acessar a sobreloja, eu não imaginei que pudessem jogar tão rápido. Eu achava que sabia jogar alguma coisa, mas quando eu vi a galera jogando ali, fiquei impressionado. E dali para frente, nunca mais perdi o contato com a modalidade. Então, com 14 anos foi quando eu tive, de fato, o primeiro contato com tênis de mesa. E depois desse primeiro contato, dos 14 aos 18, ainda morando em Brasília, não treinava todos os dias por uma questão de logística também, às vezes de recurso financeiro, mas eu sempre tive vontade de melhorar, né? Então eu assistia vídeo dentro das possibilidades, na época ainda videocassete, a gente não tinha, né, tanta tecnologia, o YouTube começando a aparecer. E com 18 anos fui morar em Marília, saí de Brasília com a intenção de me tornar um atleta melhor, porque Brasília era uma cidade bem fraca no tênis de mesa, comparado com São Paulo. Fiquei um ano em Marília, fiquei um ano em Jundiaí, treinando tênis de mesa todos os dias, nessa época já fazendo faculdade de educação física. Comecei a faculdade em 2007, fui para Marília em 2008 e para Jundiaí em 2009. E aí nesse período todo, assim, durante a faculdade, treinando, competindo regularmente, já sabendo que não seria atleta profissional, mas buscando o interesse de me aprimorar mais como atleta para treinar futuramente algumas pessoas, de virar técnico mesmo. Porque o ambiente das competições em São Paulo é um ambiente muito mais bem elaborado, competições de nível muito forte. Então ali eu aprendi muito sobre o alto rendimento, né? Então, em linhas gerais, acho que o começo da minha história foi assim, brincando de ping-pong, depois indo para o tênis de mesa, saindo de Brasília por um período. Durante esse período em que saí, não tranquei a faculdade, continuei fazendo. Perde-se um pouco, porque você sai de uma faculdade, vai para outra, e nem todas as matérias são aproveitadas. Mas consegui finalizar o bacharelado e a licenciatura, fiz os dois em educação física. Na época já era licenciatura plena, né, no caso? Era separado, quando eu entrei já era separado, então eu fechei o bacharelado primeiro, porque a minha intenção não era trabalhar dentro do ambiente escolar, eu já pensava mesmo em trabalhar dentro de um centro de treinamento, e depois é que eu fiz a licenciatura. Show, bacana. Aproveitando essa fala que você teve sobre sua parte como atleta, além de conhecer o alto rendimento, o que você acha que essa vivência como atleta nesse espaço pode trazer para um educador físico? Então, o que você acha de diferente que você aprendeu como atleta que você trouxe para a sua profissão? Então, assim, competindo você se descobre em vários aspectos, né? Você percebe quando que você fica nervoso, quando você não fica, de repente quando que a ansiedade bate. Então, por exemplo, como jogador, em Brasília eu não tinha tanto essa sensação, porque eram ambientes competitivos menos profissionais, mas quando eu fui jogar o primeiro Campeonato Paulista, me lembro que me deu um pouco de falta de ar, assim, até antes do jogo, e algumas sensações diferentes que eu nunca tinha percebido, né, que aconteciam. E isso vai te preparando para desafios maiores. Então eu acho que quando você de fato treina e compete num ambiente melhor, né, mais competitivo nesse aspecto, você vai se desenvolvendo. Eu tive a oportunidade de jogar uma seletiva para a seleção brasileira, uma seletiva para o Latino-Americano Juvenil. Eu ainda morava em Brasília, tinha alguns bons resultados aqui na região, aí classifiquei para essa seletiva, fui até Capivari, no interior de São Paulo, para jogar essa seletiva. Não ganhei nenhum jogo, o nível lá era muito alto,
mas essa seletiva me trouxe uma visão de que eu precisava sair daqui. Então eu percebi assim, poxa, se eu quiser treinar atletas melhores e competir num nível melhor, eu preciso treinar com esses caras que eu estou perdendo aqui. E aí ali foi um ponto importante para eu me mudar de Brasília, né? Certo, entendi, muito bom. Agora falando um pouco sobre a sua entrada no mercado de trabalho, né? Você já falou um pouco sobre sua vida como atleta, na faculdade, e agora como você entrou no mercado de trabalho da educação física em si, como foi esse processo até chegar à criação da empresa, o que você aprendeu durante esse tempo que você pôde trazer aqui para o seu espaço? Então, quando eu mudei para Marília em 2008, indo para o segundo ano de faculdade, eu já sabia que não seria um atleta profissional de tênis de mesa. Ali eu tive consciência de que eu deveria ter começado a jogar com 6, 7 anos, talvez, e não com 14. Então, acho que o esporte de alto rendimento, você precisa, pelo menos, ter um pouco de contato com a modalidade desde cedo. Não que você deva se especializar precocemente, que é uma coisa que eu não concordo. Acho que até uns 12, 13 anos a criança ou adolescente tem que praticar bastante coisa. Mas quando eu mudei para Marília e percebi que o buraco era muito mais embaixo para chegar num nível alto, mesmo treinando duro, assim, eu falei, eu quero poder trabalhar e ensinar outras pessoas a chegar lá. Porque eu sempre fui muito analítico assim, em relação a jogo, de assistir meus adversários, de fazer scout, de anotar tudo, de assistir a mesma partida muitas vezes. E eu enxergava uma oportunidade ali. Então, os próprios atletas que eu convivi nesses 2 anos de treino, eu já conversava muito sobre tática, sobre preparo físico. Eu gostava bastante da parte de fisiologia. E aí eu já meio que fazia um certo trabalho de treinador assim no dia a dia com eles, porque eu treinava, mas também tentava ajudar de alguma maneira. Mesmo aqueles que eram melhores do que eu na competição, eu tentava ajudá-los com conhecimentos da educação física. Então, um exemplo que eu me lembro assim desde o início, eu me perguntava por que nós treinávamos saque no final do treino, quando a gente já estava esgotado fisicamente, a qualidade caía muito. E mentalmente também, né? Mentalmente também. E aí a gente passou a inverter, quando o corpo está bem descansado, quando você está com todas as reservas energéticas ali completas, treinávamos saques primeiro, no começo do treino, para aprimorar a parte motora, a parte técnica. E eu vi que deu resultado. Então, foi um período em que eu mais ajudei assim de maneira livre. Cheguei a dar algumas aulas de tênis de mesa em 2007, antes de sair de Brasília, mas algo bem esporádico. E aí depois fui para Campo Grande fazer um mestrado em 2012. Fiquei 2 anos, fiquei 1 ano e meio lá. Meu orientador passou para ser professor na Unesp, em Bauru. Aí eu mudei junto, mas concluí o mestrado pela Federal de Mato Grosso do Sul. E só em 2017 é que eu fui abrir a academia de tênis de mesa. Show, bacana. E você já tinha identificado algum outro profissional de educação física fazendo o que você fez no tênis de mesa? Então, de modo geral, falando de clubes de tênis de mesa, a maioria dos clubes no Brasil sempre foram associações sem fins lucrativos, onde você tinha um treinador que cuidava de tudo, né? Dava aula, limpava as mesas, limpava a academia, recebia os alunos, geralmente estruturas vinculadas a prefeituras que dão algum suporte ali, mas não estruturas empresariais, assim, geralmente estruturas associativas mesmo, onde as pessoas pagam mensalidades ali para poder frequentar, mas não eram locais vistos como negócios. Eu acho que nós fomos talvez algum dos 5 primeiros clubes no Brasil a constituir uma empresa e começar a olhar para o tênis de mesa de maneira mais profissional, de realmente tentar entender a experiência do cliente dentro do ambiente, transformar um modelo de clube recreativo ou de associação, que é um modelo importante também, as pessoas se reunirem ali, né, e confraternizarem e jogarem talvez sem tanta preocupação de se o ambiente é um ambiente de fato uma empresa, mas a gente percebeu que o nosso caminho seria um pouco diferente. Porque eu me perguntava assim, por que uma rede de musculação tem 1.000 alunos numa unidade e desses 1.000, 200 nem vão lá porque não gostam? Por que o tênis de mesa só tem 50 ou 60 pessoas matriculadas numa associação quando poderia ter 300? Me perguntava muito isso. E a resposta sempre estava em termos de gestão, de organização, de processos de vendas. Comecei a olhar para outras coisas além do tênis de mesa. Show, legal. E aí veio a criação da empresa, né? Foi criada em 2017. Sim. Então, 2017, está com 8 anos, vai fazer 9 ano que vem. E desses 9 anos, quais foram os maiores desafios como empreendedor, como professor aqui durante as aulas? O que você teve como desafio? O que você trouxe da educação física para resolver nesses desafios? Então, a abertura da empresa
Quando eu morava em 2008 em Marília, eu já conversava com colegas sobre um dia vamos ter o nosso clube. Mas em 2017, quando a gente decidiu abrir, eu já tinha feito 2 intercâmbios na Alemanha para ver como era a estrutura das ligas profissionais. E esses intercâmbios eles surgiram porque oportunidades foram fechadas. Então, eu tentei algumas oportunidades através de outros caminhos que não deram certo. Aí eu falei, vou tentar por conta própria fazer um intercâmbio lá fora. Um grande atleta do Brasil, Thiago Monteiro, abriu essa porta para mim, me apresentou para um manager do clube lá em Düsseldorf, fui lá a primeira vez, e eu percebi como era profissional a estrutura lá. E aí trouxe algumas ideias do modelo deles para cá, abri em 2017. O primeiro desafio é conseguir clientes, de fato. Assim, por mais que eu já tivesse uma boa experiência dando treino de tênis de mesa há alguns anos, já tinha mestrado, já tinha formação, acho que na faculdade a gente não aprende a vender. A gente não aprende a prospectar clientes, a gente não aprende muitas vezes nada de contabilidade, nada de jurídico. Então eu comecei a me preparar um pouco nessas outras áreas. Acho que o maior desafio inicialmente foi esse, saber lidar com burocracia, entender o que o seu contador está te dizendo, saber fazer as perguntas certas para esses profissionais e criar processos de vendas que te permitissem expandir. Porque, por mais que ela seja boa, se a pessoa lá fora não sabe que você existe, também não adianta muita coisa. Nós fizemos mais de 70 eventos em shoppings, por exemplo, em 3 anos, de 2017 a 2019. E praticamente todos os meses eu estava lá no Pier 21, por exemplo, fazendo ações, desafio do saque. A gente sacava 5 vezes, quem pegasse 5 ganhava R$ 2.500. Isso vai trazendo visibilidade para a modalidade. E acho que o principal desafio no começo foi conseguir trazer essas pessoas. Tivemos alguns desafios estruturais também, né, no meio do caminho, mas de todos os desafios até então, a pandemia foi o número 1, sem dúvida. Ficar fechado foi péssimo, porque a gente ficou 4 meses, saímos de 330 alunos para 120, e depois para 80, quase quebramos. Se eu não tivesse realmente feito uma reserva de emergência, teria fechado o negócio, a gente conseguiu sobreviver. É óbvio que eu entendi o momento, tanto que a gente de fato não abriu. Nossos protocolos na época que eram até bem radicais em relação ao uso de máscara, limpeza de tudo. E por isso a gente até conquistou alguns clientes nesse meio do caminho. Muita gente achou a conduta mais adequada, mas esse foi o principal desafio. Tivemos outros, tivemos uma invasão à conta da empresa também, que foi bem complicada, onde tudo que nós tínhamos de saldo foi roubado. E aí, 3 anos depois, tentando recuperar o dinheiro judicialmente com os bancos, a gente conseguiu vencer, mas ainda não recebeu. Então, esses 2 foram os principais desafios, assim, porque a pandemia veio e aí no final de 2021 tivemos o roubo à conta. Então, quando a gente estava começando a se recuperar, aconteceu essa invasão à conta da empresa e perdemos tudo que tínhamos de caixa ali naquele momento. Show. É bacana você falar sobre essa parte de vendas. O professor Américo, que está aqui nos bastidores, né? Ele ministra algumas matérias de administração, marketing, gestão de eventos. O próprio podcast nasceu dessas matérias. Sim. E a gente enxerga um pouco isso como um diferencial, porque é algo que realmente que às vezes passa batido na faculdade, mas acaba sendo muito importante quando a gente é inserido no mercado de trabalho, né? Totalmente. Então você falou sobre essa parte de venda, eu que estou aqui na empresa enxergo um pouco disso, de saber se vender, enfim, existem capacitações para isso. No mais, chegamos até aqui 2025. Eu queria que você falasse um pouco desse troféu que está aqui atrás da gente, explicasse o que é esse troféu para a galera, para entender e como foi conquistado. Bacana. Então, dentro da academia, na FitPong, a gente tem vários projetos e um dos projetos é o projeto de competições. Então, quando a gente fala, por exemplo, por que as pessoas nos procuram? Elas querem melhorar de saúde, querem perder peso, querem se divertir, fazer amigos, reduzir o uso de medicamentos. Cada pessoa vem por um motivo diferente. Mas há um grupo de pessoas que vem com o interesse de aprender as técnicas do tênis de mesa, um esporte olímpico. E aí temos um projeto que chama Grupo Competidores. Esses atletas são federados, então eles vinculam o nome deles à FitPong, que é vinculada à Confederação Brasileira, à Federação de Tênis de Mesa do DF, e participam de torneios dessas entidades. E aí esse ano, graças ao desempenho de mais de 100 atletas que nós tivemos ali federados, representa mais ou menos 1/4 do total de alunos, conquistamos o troféu Eficiência de Clubes. A federação fez várias etapas esse ano, salvo engano 7, e aí, somando as pontuações de todos os atletas, ganhamos o primeiro lugar, o melhor clube do DF, no troféu Eficiência da federação. É uma disputa onde cada medalha, cada resultado conta ali para nós, né? É um projeto voltado, de fato, para competições. Show, bacana.
Além dessa parte de competições, né, você falou que 1/4 dos alunos, né, fazem parte das competições. A gente queria falar também dos outros alunos que não são competidores, né, mas gostam muito da modalidade. Sim. Como você entendeu esse público-alvo e como você foi atendendo eles durante o tempo de empresa, enfim? Então, eu sempre gostei muito de alto rendimento, né? Quando eu estive na Alemanha, o clube que eu visitei é um dos melhores do mundo para se tornar atleta profissional, mas eu percebi que se eu focasse somente nesse público, a gente não teria sucesso, a gente não ia crescer, não ia nem conseguir pagar as contas. E aí, desde o primeiro dia, a maneira de dar aula que nós pensamos foi numa maneira... E aí a educação física me ajudou muito, porque eu montava circuitos de atividades variadas, onde eu colocava escadas de agilidade, bambolês, cones. Então eu mesclava alguns treinamentos funcionais usando raquete e bola. A pessoa passava na primeira mesa, rebatia 10 bolas, corria para uma estação. Então eram aulas que duravam 50 minutos, mas um gasto calórico altíssimo, melhorando a coordenação motora dessas pessoas. Foquei muito em público adulto primeiro, que é o público que tem o poder de decidir a compra ou não. A gente teve uma resistência muito grande, assim, em alguns momentos, em que a criança queria se matricular, mas de repente o pai ou a mãe não conhecia o tênis de mesa e não enxergava valor na proposta ainda. Isso já mudou muito, melhorou bastante, mas usamos os conhecimentos da educação física principalmente para trabalhar a coordenação motora de modo geral, porque vários adultos chegavam sem conseguir ter um bom padrão de deslocamento, não conseguia fazer 2 para um lado, 2 para o outro com as pernas ali. E aí o que a gente fazia fora da mesa, dentro da aula, funcionava para esse adulto jogar melhor depois na mesa. E aí as pessoas passaram a ter resultados físicos muito bons, muita gente relatando perda de peso rápida, outras pessoas dizendo que há melhora no sono, qualidade do humor, das relações sociais. E eu entendi que deveria ser assim mesmo. A competição ela é difícil por si só, porque quando você fala do tênis de mesa, os efeitos que são aplicados na bola são difíceis de aprender. E aí eu nunca cobrei do meu aluno assim, você acabou de entrar, vamos jogar para competir logo o primeiro mês. Sempre foquei muito mais na parte de bem-estar e por isso veio o nome da academia. Colocamos o fit do fitness para quem olhasse assim, lá eu vou melhorar minha saúde, e o pong do ping-pong. Havia um certo preconceito dos jogadores de tênis de mesa em dizer que jogavam ping-pong. Eu nunca enxerguei dessa forma, porque se eu tinha que buscar o cliente que estava mais próximo do que eu ofereço, é o cliente do ping-pong. Dificilmente alguém que treina tênis de mesa teve o primeiro contato dentro de uma academia especializada. Talvez hoje sim, mas na época que eu brincava de ping-pong nem se existiam clubes assim como empresas, né? Existiam associações que trabalhavam a modalidade. Certo, bacana. Voltando agora um pouco na parte de formação, principalmente no seu mestrado, queria que você dissesse um pouco da sua experiência de mestrado e o que você trouxe diretamente lá para a academia. Então, toda a sua experiência da parte de pesquisa, do que você fez, o que você trouxe para cá, seja na parte de avaliação ou de planejamento, enfim, se puder falar um pouco sobre isso. Então, o mestrado ele nem passava pela minha cabeça, né? Eu estava já terminando a faculdade, eu tinha sido aluno de iniciação científica, mas com outro tema, não estava relacionado a tênis de mesa. E aí eu nem conhecia tanto o ambiente de pesquisa, não estava tão imerso assim no dia a dia de um laboratório. Frequentei, de fato, um laboratório durante o período da iniciação científica, frequentei alguns grupos de estudos, mas eu não estava ainda naquele fluxo acadêmico tão intenso. Eu era muito mais da prática até do que da parte teórica. Só que eu sabia que, por exemplo, uma boa periodização de treinamento me ajudaria a não perder tempo, a evitar lesões, a atingir pico de desempenho do atleta em determinados períodos. Só que eu não sabia fazer isso no tênis de mesa. E aí eu fui voluntário de uma pesquisa de doutorado, né, de um pesquisador, um dos melhores do mundo no tênis de mesa, que é o Alessandro Zagato. Fui voluntário dele quando morei em Marília. Ele fez o doutorado dele lá, coletou com os atletas da época. E lá eu aprendi sobre lactato, sobre fisiologia do exercício. Eu perguntava muita coisa para ele para entender também, né, por que ele estava fazendo assim, o assado. Primeira vez que eu fui voluntário usando analisador de gases, né, então foi bacana ter sido voluntário. Apesar das muitas agulhadas no lóbulo, né, para tirar sangue, foi bem intenso, muitos testes máximos, um teste incremental máximo usando robô, por exemplo. E então você fala o robô de lançamento. O robô de lançamento que dispara a bola. Só para a galera entender. É um robô que dispara a bola e aí faz um teste incremental, igual você tem na esteira, você tem como fazer no tênis de mesa, para avaliar o seu atleta de maneira específica, no ergômetro específico, né? E aí fui estudando, fui entendendo.
Então, encontrei ele depois num congresso, acho que em 2010, 11, ele dizendo que ia abrir vaga de mestrado na Federal de Mato Grosso do Sul. Na época, eu falei, vou fazer, né? Quero sair de Brasília de novo, estava a fim de fazer alguma coisa diferente. Estudei um pouco na época, por exemplo, eu não dominava muito inglês, era bem fraco assim, meu conhecimento de inglês. Peguei 2 meses, escrevi o projeto e entrei. Consegui bolsa lá na Federal de Mato Grosso do Sul. E aí, durante 2 anos, fiz esse mestrado, aprendi muito com ele, com os artigos que li. E logo em seguida tive a oportunidade de trabalhar em Bauru, então tive um pouco de sorte nesse período também, porque ele saiu de Campo Grande, foi para Bauru, esse meu orientador, né, o Alessandro. E aí eu fui logo depois, e lá já tinha uma associação começando a desenvolver um trabalho muito sério. Participei como treinador e preparador físico dessa associação. E acho que o principal ponto que eu consegui aplicar nos atletas foi o controle de carga. Então era muito raro alguém se machucar por excesso de treino, ou alguém ter uma lesão grave, ou a pessoa chegar na competição muito estressada porque treinou demais. Tivemos uma parceria com um laboratório de análises clínicas, onde o laboratório coletou sangue venoso para analisar cortisol, testosterona, imunoglobulinas, marcadores de dano muscular. E aí a gente pegou esses dados, levou para o endocrinologista para estudar os resultados junto com a gente. Então, no tênis de mesa eu nunca vi algo desse tipo. A gente controlou a carga de treinamento com frequencímetro, com percepção subjetiva de esforço, que já era uma ideia de ir para o doutorado, né, depois. Acho que o controle de carga, prevenção de lesão, algumas tentativas de periodizar o treino que foram feitas, não vou dizer que todas foram bem sucedidas, porque o tênis de mesa tem um componente técnico muito grande, e aí esse componente técnico tem que ser colocado em vários momentos como prioridade em relação ao componente físico. Né? Porque a pessoa pode não estar tão bem fisicamente, mas conseguir jogar bem, né? Num nível bem alto por conta do saque dela ou por conta do toque que ela tem na primeira bola de ataque. Mas foram conhecimentos que ajudaram os nossos atletas a performar melhor, porque eles podiam treinar mais sem muito receio de se machucar. É claro que eles tiveram algumas lesões, e assim, faz parte, para quem treina todo dia 6, 7 horas diárias, ali não tem como, né? E fora esse trabalho de análises clínicas, a gente também teve o prazer de trabalhar com uma equipe de fisioterapia muito boa na época. Então, era de fato um trabalho muito integrado. Aquilo que eu não entendia de recuperação, eu perguntava e agregava dentro dos nossos protocolos. Era uma equipe multiprofissional, né? Uma equipe multidisciplinar bem integrada, assim, onde uma coisa que a gente mudou muito, por exemplo, era a forma de fazer o aquecimento. Então, se a sessão de treino levava 3 horas, o treino da mesa, a gente passou a fazer a sessão de 2 horas e 20, mas aquecimento 40 minutos. E o aquecimento era fora da mesa. Então, a gente fazia muito treinamento específico não, assim, geral, para trabalhar várias articulações. Passamos a utilizar TheraBand no aquecimento para manguito. Coisas que eu vi lá na Alemanha em 2015 e que eu entendia que era importante, mas eu não imaginava que atletas profissionais faziam. O que mais me chamou a atenção quando eu estive lá vendo atletas profissionais é que eles dedicavam muito tempo para o aquecimento. Então, antes de ir para o específico, eu me lembro um atleta fazia um protocolo só para quadril de quase 30 minutos. Ele até dizia assim, acho chato fazer, mas se eu não fizer, não consigo treinar. Então, eu sabia que esse era um dos caminhos. E esse trabalho foi bem diferente e colocou a nossa equipe entre as melhores do Brasil na época. Era um grupo de adolescentes. Ótimo. Então, foi um diferencial para uma equipe de alto rendimento, certo? Com certeza. Foi, acho que, onde eu mais consegui aplicar conhecimentos adquiridos no mestrado foi nessa época, porque a gente teve a oportunidade de fechar esse trabalho em parceria com o laboratório. Eu só ouvia falar de dano muscular. Então, por exemplo, um caso legal, nós tínhamos um adolescente muito forte fisicamente na época, um garoto que com 14 anos já tinha um biotipo de 18, assim, muito forte. E aí o marcador de dano muscular dele praticamente não se alterava com o mesmo treinamento que era oferecido para os demais. E aí ele dizia, né, eu tô com dor, tô cansado, etc. Mas o marcador mostrava outra coisa. Então a gente tentava, às vezes, usando esses marcadores, mostrar para ele que ele estava bem. Que ele, de fato, ele poderia ter outros marcadores ali fora do padrão que a gente não estava monitorando, até porque havia um limite de orçamento para isso. O laboratório já fez uma grande parceria, não nos cobrou nada para fazer essas medidas todas. Divulgamos muito eles, né, na época. Então, deu para entender como cada corpo estava respondendo. Coisas que eu só ouvia falar, dizer assim, na natação dos Estados Unidos, eles monitoram diariamente lactato e tal coisa. A gente conseguiu fazer isso no tênis de mesa durante um bom período. Show, bacana. E é muito bom para você poder identificar e avaliar outras questões além do físico, né? Você citou o caso desse atleta. Sim. A gente pode supor que seria uma questão emocional, enfim, uma outra parte que não está envolvida diretamente a fisiologia. Provavelmente. Bacana.
E além da parte dos atletas profissionais, hoje aqui na academia há vários tipos de público, né? Muitas variáveis em questão de público-alvo, as pessoas que participam da modalidade. Principalmente no quesito saúde, o que você acha que dá para aplicar do que você aprendeu do mestrado, por exemplo? Então, por exemplo, a gente teve casos de alunos, teve um caso bacana, assim, coitado, né, do rapaz, ele rompeu o tendão de Aquiles e aí ficou muito tempo afastado. E aí eu falei para ele, experimenta vir treinar sentado na cadeira mesmo, para você continuar dando estímulo para o seu organismo, né, para você continuar desenvolvendo a parte neural do tênis de mesa e tudo mais. E ele veio e acredito que isso ajudou ele na recuperação. A gente estudou uma época sobre a transferência bilateral de aprendizado também. Até escrevi um pequeno texto sobre isso para uma revista de tênis de mesa, que se você quebra o braço direito, que é o seu braço de jogo, tentar praticar com o braço oposto para ter transferência de aprendizado, auxiliar na recuperação. Já eu tinha ouvido falar que no futebol faziam isso, então a gente tentou pegar esse conteúdo, esse conceito e trazer para o tênis de mesa. E a gente tem também um projeto que chama Avaliação Global de Saúde. Ele é conduzido por uma pessoa da equipe técnica, onde os alunos fazem alguns testes. Então tem um teste de mobilidade, que a pessoa tem que sentar e levantar sem usar o apoio das mãos, né? Quanto menos apoio ela utilizar, mais mobilidade ela tem. Flexão de tronco, e aí quanto melhor essa flexão de tronco, provavelmente ela tem menos dor lombar. A gente também, dentro desses testes, mede a força que ela consegue aplicar no braço direito e no braço esquerdo. A gente nota que existe uma diferença por conta do tênis de mesa. Pequena, hoje. Nosso público não é um público que treina tanto, então as diferenças não são tão grandes. Em linhas gerais, assim, esse projeto é o que eu diria que me faz lembrar mais a parte de avaliações do mestrado. Não é tão invasivo, né, de pegar sangue, de colocar... O polar em si o frequencímetro não é invasivo, mas a gente hoje busca, pelo menos, usar algumas ferramentas para entender se essa pessoa está melhorando ou não em algum aspecto. Além dos testes que eu mencionei aqui, a gente faz muitas perguntas, tenta mapear dores, mapear sintomas. Então, focando na parte de saúde, acho que a gente precisa desenvolver muito mais até, pegar conhecimentos da área. Por exemplo, eu acho muito bacana a parte da endocrinologia que cuida de hormônios. Então, é uma coisa que a gente vai tentar voltar a fazer, olhar para os nossos alunos e ver como a parte hormonal está se comportando ao longo do tempo por conta do tênis de mesa. Né? Show. E falando dessa parte, você identifica essa atuação voltada para a educação física no tênis de mesa no geral, em outras academias, na modalidade em si? Você consegue identificar isso? Você que tem uma experiência maior na modalidade? Se outros estão fazendo? Se há outros clubes, se outras pessoas que trabalham com tênis de mesa fazem esse tipo de avaliação, de atendimento voltados para a saúde? Eu acho que cada vez mais há essa preocupação de vender o tênis de mesa como uma alternativa de atividade física para mais saúde. Eu acho que a parte da propaganda já é bem forte nisso. Não se falava muito de emagrecimento no tênis de mesa quando eu abri em 2017, e esse era o nosso principal motivo para vender. Assim, eu dizia que, olha, se você não quer ser um atleta campeão mundial, mas quer perder peso, experimenta o tênis de mesa, porque pelo menos você vai estar se divertindo, usando muitos grupos musculares, o que já ajuda no processo de emagrecimento. Vai melhorar a parte neural, né? E aí você também se diverte. Não sei se na prática hoje, confesso que não estou dentro de nenhuma outra operação além da nossa, para saber se no tênis de mesa alguém se preocupando em medir a evolução na saúde com ferramentas ali de avaliação. Acho que alguns progressos são visíveis, né? Você sabe que o aluno de repente chegou aqui pesando 120 e depois de 6 meses está com 90 quilos e ele não fez cirurgia, ele reeducou um pouco a alimentação, muitas vezes essa mudança é necessária, mas sei que a gente tenta fazer, até porque a maioria das pessoas hoje, a longevidade aumenta, em algum momento a gente vai ter que entender mais das doenças e das patologias dentro da educação física do que só do desempenho esportivo. Beleza, show. Laboratório, eu só ouvia falar de dano muscular. Então, por exemplo, um caso legal, nós tínhamos um adolescente muito forte fisicamente na época, um garoto que com 14 anos já tinha um biotipo de 18, assim, muito forte, e aí o marcador de dano muscular dele praticamente não se alterava com o mesmo treinamento que era oferecido para os demais. E aí ele dizia, né, eu estou com dor, estou cansado, etc., mas o marcador mostrava outra coisa. Então a gente tentava, às vezes, usando esses marcadores, mostrar para ele que ele estava bem, que ele, de fato, ele poderia ter outros marcadores ali
fora do padrão, que a gente não estava monitorando, até porque havia um limite de orçamento para isso. O laboratório já fez uma grande parceria, não nos cobrou nada para fazer essas medidas todas. Divulgamos muito eles, né, na época. Então, deu para entender como cada corpo estava respondendo. Coisas que eu só ouvia falar, dizer assim, na natação dos Estados Unidos, eles monitoram diariamente lactato e tal coisa. A gente conseguiu fazer isso no tênis de mesa durante um bom período. Show, bacana. E é muito bom para você poder identificar e avaliar outras questões além do físico, né? Você citou o caso desse atleta. Sim. A gente pode supor que seria uma questão emocional, enfim, uma outra parte que não está envolvida diretamente a fisiologia. Provavelmente. Bacana. E além da parte dos atletas profissionais, hoje aqui na academia há vários tipos de público, né? Muitas variáveis em questão de público-alvo, as pessoas que participam da modalidade, principalmente no quesito saúde. O que você acha que dá para aplicar do que você aprendeu do mestrado, por exemplo? Então, por exemplo, a gente teve casos de alunos, teve um caso bacana, assim, coitado, né, do rapaz, ele rompeu o tendão de Aquiles e aí ficou muito tempo afastado. E aí eu falei para ele, experimenta vir treinar sentado na cadeira mesmo, para você continuar dando estímulo para o seu organismo, né, para você continuar desenvolvendo a parte neural do tênis de mesa e tudo mais. E ele veio e acredito que isso ajudou ele na recuperação. A gente estudou uma época sobre a transferência bilateral de aprendizado também. Até escrevi um pequeno texto sobre isso para uma revista de tênis de mesa, que se você quebra o braço direito, que é o seu braço de jogo, tentar praticar com o braço oposto para ter transferência de aprendizado, auxiliar na recuperação. Já eu tinha ouvido falar que no futebol faziam isso, então a gente tentou pegar esse conteúdo, esse conceito e trazer para o tênis de mesa. E a gente tem também um projeto que chama Avaliação Global de Saúde. Ele é conduzido por uma pessoa da equipe técnica, onde os alunos fazem alguns testes. Então tem um teste de mobilidade, que a pessoa tem que sentar e levantar sem usar o apoio das mãos, né? Quanto menos apoio ela utilizar, mais mobilidade ela tem. Flexão de tronco, e aí quanto melhor essa flexão de tronco, provavelmente ela tem menos dor lombar. A gente também, dentro desses testes, mede a força que ela consegue aplicar no braço direito e no braço esquerdo. A gente nota que existe uma diferença por conta do tênis de mesa. Pequena, hoje. Nosso público não é um público que treina tanto, então as diferenças não são tão grandes. Em linhas gerais, assim, esse projeto é o que eu diria que me faz lembrar mais a parte de avaliações do mestrado. Não é tão invasivo, né, de pegar sangue, de colocar... O polar em si o frequencímetro não é invasivo, mas a gente hoje busca, pelo menos, usar algumas ferramentas para entender se essa pessoa está melhorando ou não em algum aspecto. Além dos testes que eu mencionei aqui, a gente faz muitas perguntas, tenta mapear dores, mapear sintomas. Então, focando na parte de saúde, acho que a gente precisa desenvolver muito mais até, pegar conhecimentos da área. Por exemplo, eu acho muito bacana a parte da endocrinologia que cuida de hormônios. Então, é uma coisa que a gente vai tentar voltar a fazer, olhar para os nossos alunos e ver como a parte hormonal está se comportando ao longo do tempo por conta do tênis de mesa. Né? Show. E falando dessa parte, você identifica essa atuação voltada para a educação física no tênis de mesa no geral, em outras academias, na modalidade em si? Você consegue identificar isso? Você que tem uma experiência maior na modalidade? Se outros estão fazendo? Se há outros clubes, se outras pessoas que trabalham com tênis de mesa fazem esse tipo de avaliação, de atendimento voltados para a saúde? Eu acho que cada vez mais há essa preocupação de vender o tênis de mesa como uma alternativa de atividade física para mais saúde. Eu acho que a parte da propaganda já é bem forte nisso. Não se falava muito de emagrecimento no tênis de mesa quando eu abri em 2017, e esse era o nosso principal motivo para vender. Assim, eu dizia que, olha, se você não quer ser um atleta campeão mundial, mas quer perder peso, experimenta o tênis de mesa, porque pelo menos você vai estar se divertindo, usando muitos grupos musculares, o que já ajuda no processo de emagrecimento. Vai melhorar a parte neural, né? E aí você também se diverte. Não sei se na prática hoje, confesso que não estou dentro de nenhuma outra operação além da nossa, para saber se no tênis de mesa alguém se preocupando em medir a evolução na saúde com ferramentas ali de avaliação. Acho que alguns progressos são visíveis, né? Você sabe que o aluno de repente chegou aqui pesando 120 e depois de 6 meses está com 90 quilos e ele não fez cirurgia, ele reeducou um pouco a alimentação, muitas vezes essa mudança é necessária, mas sei que a gente tenta fazer, até porque a maioria das pessoas hoje, a longevidade aumenta
em algum momento a gente vai ter que entender mais das doenças e das patologias dentro da educação física do que só do desempenho esportivo. Beleza, show. Você falou um pouco de saúde, né? Queria que você falasse agora sobre a parte de diversão, que nem você citou um pouco, você vir se divertir e melhorar a sua saúde. Como é trabalhada essa parte de diversão, visto que muitas vezes, quando se fala de mercado de trabalho e educação física, a parte de diversão é meio deixada de lado, até mesmo nos próprios estudos, enfim, é muito a parte técnica de você entender a melhora fisiológica, mas a parte da diversão fica para trás e muita gente acaba não aderindo à prática por conta disso. Sim. Eu acredito que a pessoa que está buscando atividade física, ela até pode fazer algo que ela não gosta para ter um bom resultado durante um tempo. Mas acho muito difícil ela conseguir aderir a um processo de fazer todo dia ou fazer pelo menos 3 vezes por semana durante 10 anos se ela não gosta. Acho que quando a pessoa tem prazer na atividade física, vira uma diversão, vira uma brincadeira e a frequência que ela vai ter vai ser melhor. Se de repente estiver chovendo, pode estar nevando, a pessoa não vai faltar. Ela vai dar um jeito de colocar aquilo como prioridade. É claro que nem todo dia a pessoa quer fazer, né? Mas eu enxergo no tênis de mesa algo diferente. Acho que o esporte, de modo geral, se as abordagens trazem esse aspecto da diversão, isso é uma das coisas que a gente tenta trabalhar dentro das nossas aulas, não só com crianças, mas de alguma maneira o ambiente por si só ser mais divertido é importante. Eu acredito que a própria modalidade, né? Quem nunca brincou de uma partidinha de ping-pong e não se divertiu, então para muitos adultos lembra a infância. Então mesmo que a gente não coloque isso como uma regra dentro da área de treino, né, da aula, tem que ser divertido, os próprios alunos criam esse ambiente. Tem uma tecnologia que a gente instalou recentemente, que é o Filma Eu, que a gente coloca nas mesas, e aí quando sai um ponto bacana, alguém salva uma redinha ou uma casquinha, que a bola pega na lateral, o outro salva o ponto, os dois se divertem, aperta o botão e pega o vídeo depois e eles assistem juntos, né? Um tira sarro com o outro, brinca. Então acho que a diversão entra como um componente de retenção de aluno porque fica algo prazeroso para ele, né? Show. E da parte da metodologia que é passada para os treinos, para os professores técnicos durante as aulas, como é utilizada essa parte da diversão e da metodologia no geral? Como você enxerga isso e passa isso para a equipe? Hoje, um aspecto da metodologia é que a gente coloca 2 alunos por mesa, então a pessoa não precisa revezar o espaço dela com outras pessoas, fazendo um comparativo talvez com um treino de futebol ou de outro esporte coletivo, e cada esporte tem as suas vantagens e desvantagens, eu diria, mas você não precisa ficar esperando alguém tocar a bola para você, né? Você está ali treinando, rebatendo, acabou a bola da sua bacia, você enche rapidinho e continua, então é muito dinâmico. Isso é uma característica do nosso método, de não colocar mais do que 2 alunos por mesa para fazer a atividade. Então, você tem um contato frequente. E aí, quando se fala de diversão, recentemente, numa capacitação da equipe técnica, a gente faz semanalmente, falamos sobre pilares que devem ser aplicados nas aulas e um deles foi a diversão. Então, não adianta, às vezes, o treino ser muito planejado, muito específico, com muitos elementos ali de técnica, se de repente o processo de aprendizado ele é chato, ele é monótono, né? A gente aqui não está trabalhando para formar atletas olímpicos, isso é até um objetivo que nós teríamos como empresa, mas teríamos que mudar um ecossistema inteiro de formação de atletas. Hoje a gente consegue formar atletas para jogar em nível nacional, mas não em nível olímpico. Acho que dentro do Brasil, 1 ou 2 clubes em São Paulo vão conseguir desenvolver esse trabalho até o atleta chegar lá. Não me refiro às categorias de base, porque aí tem vários clubes que nas categorias de base conseguem formar excelentes atletas. Até nós já tivemos alguns jogadores aí brigando entre os melhores do Brasil. Mas acho que quando é divertido, deixa de ser uma obrigação e isso já vem com o próprio aluno. Ele já procura a gente com esse objetivo. Um dado curioso, assim, a gente tem um formulário onde a pessoa agenda a aula experimental e lá ela tem 15 ou 20 motivos para escolher o principal objetivo dela. E aí a gente coloca, quero me divertir, lá no meio da lista, justamente para não ficar no começo e a pessoa já clicar. Aí a pessoa desce a lista e clica, quero me divertir. Então são 2 dos principais objetivos, quero me divertir e quero jogar bem. A maioria das pessoas que marcam uma aula experimental vem por um desses 2. Bacana. Aproveitando essa parte que você falou do formulário, né, que a gente cita como anamnese, queria que você falasse um pouco sobre essas estratégias que são usadas para captação de alunos e para depois também uma retenção, né, de manter eles na modalidade e na academia.
Na captação, a gente trabalhou muito forte nos primeiros anos da empresa com eventos externos em shoppings. Era o nosso principal canal de aquisição de alunos. A gente divulgava a modalidade, fazia muitas atividades. Sempre tivemos alguns anúncios também no Google, em rede social. Nunca foi o nosso forte, até porque não fez muito parte da minha formação. Eu nem mal sabia usar um gerenciador de anúncios. Eu fui aprendendo aos poucos e contratando pessoas para me ajudar nisso. Mas uma coisa que a gente fazia era tentar encantar o cliente naquela experiência ali. O cliente não, né? O futuro cliente, o futuro aluno, de 5 a 10 minutos brincando com a gente numa mesa. Levávamos uma equipe, levamos robôs já algumas vezes para lançar bolas nessas atividades de shoppings. A captação sempre foi muito com evento externo. E depois que você cresce, se você entregar um bom serviço, uma boa aula, por si só os alunos já começam a indicar. Então hoje, boa parte dos novos alunos vem através de indicações. A gente tem um NPS bom, que é o índice de satisfação que se mede quando faz uma pergunta para o aluno, né, de 0 a 10 o quanto ele recomenda. Geralmente o nosso NPS vai oscilar entre 70 e 75, e eu considero um bom NPS dada a nossa estrutura aqui. E aí a retenção está muito ligada a como o treinamento é feito. Então, por exemplo, alunos que buscam aulas individuais ficam bastante tempo porque eles trazem uma demanda individual para o técnico e o técnico consegue atender essa demanda muitas vezes. Eu quero melhorar o meu backhand, então o técnico trabalha 10 aulas seguidas naquele fundamento. Eu acho que uma das melhores maneiras de reter é a qualidade da aula, só que a gente também desenvolve algo que aí sim considera um diferencial nível Brasil, que são os nossos projetos. A gente tem um projeto onde são feitos eventos mensais só para atletas veteranos com mais de 40 anos. Outro projeto só para mulheres. Outro projeto somente para iniciativas voltadas para crianças e adolescentes. Outro projeto onde a gente filma os alunos, no caso você, né, que faz parte da equipe, filma os alunos em momentos diferentes, junta esses vídeos e mostra a evolução motora dele em determinado fundamento técnico. E acho que esses projetos são pequenas comunidades que vão se formando aqui dentro e aí o aluno vai ficando. Porque um outro ponto que muita gente desiste de fazer atividade física é a falta de pessoas ali com ele no dia a dia. Fala um pouco, talvez, da musculação, que muitas vezes é feita sozinho, a pessoa não consegue uma pessoa para ir junto, aí desanima. E no tênis de mesa você tem que ter alguém para jogar. E aqui quase sempre tem. Então, os projetos por si só vão criando essas comunidades. O grupo Competidores, que nos permitiu ganhar esse troféu, por exemplo, o pessoal sai da competição e vai na pizzaria comer, vai se reunir em algum lugar, trocam um telefone, marcam de treinar juntos. Isso acontece sem intervenção da academia. E o vínculo social é muito forte, né? Sem dúvida. Já tenho alguma convicção de que foram formados alguns casais aqui dentro da empresa, entre os alunos. Acho que algumas pessoas trocaram até serviços, então, de repente, um que é advogado ajudou o outro que é engenheiro, aí o outro foi e ajudou. Então, de alguma maneira, isso acontece, porque durante uma partida, tirando competição, mas quando é no dia a dia, os alunos conversam entre eles, né? Trocam telefone, se ajudam muito, vivem momentos diferentes de vida. Me lembro até de uma situação em que um aluno falou para o outro que ia abrir um concurso, aí ele não estava sabendo, aí eles se inscreveram, acho que os dois passaram. Então, estudaram, acho que juntos também. Tem muita história legal, assim. E são essas histórias que fazem as pessoas se manter, seja na modalidade, em esporte ou numa atividade física, né? Esse convívio social é muito importante. É algo que já é dito na faculdade, quando a gente estuda, Sim. mas também pode acabar passando batido, às vezes, pelas pessoas identificarem outras valências como mais importante. Mas essa parte social é essencial, ainda mais tratando de uma modalidade que é muito divertida, né? Sim. A galera que pratica sempre gosta de bater uma bolinha, se divertir, e a parte social está muito envolvida nisso. Sim. A gente está tentando estruturar uma área dentro da empresa, que é a área de CS, né, que é sucesso do cliente, para trabalhar esse pós-venda. Ainda é uma área pequena, mas é uma área para analisar a jornada do aluno depois que ele compra o primeiro plano. E aí, esse projeto que você tem do quadro a quadro, outros projetos da academia para monitorar a evolução do aluno, técnica, física, a parte de saúde, ela vai estar muito vinculada a esses projetos, porque muita empresa às vezes vende e esquece o cliente, né? A gente tem tentado não se preocupar demais com a aquisição de novos, a gente está tentando se preocupar mais com a manutenção dos atuais. É claro que toda empresa vai ter algumas falhas, então, em determinado momento a gente descobre que faltou fazer tal coisa ou faltou fazer alguma entrega que havia sido prometida, a gente tenta melhorar a entrega depois disso. Hoje somos provavelmente a única academia do DF que abre aos domingos, e aí isso é mais uma maneira de fidelizar esse aluno,
que ainda não está vindo treinar os domínios, né? Mas a nossa expectativa é que eles venham mais. Acho que depois que você começa a crescer e aí a aquisição, a parte de ter novos clientes já está funcionando um pouco melhor, você tem que olhar para o pós-venda também, porque depois que você faz a primeira venda, a pessoa confiou em você, né? E aí ela está atingindo bons resultados. E aí tem um princípio do treinamento esportivo que é bem legal. Quanto mais treinado você é, menos treinável, né? Então, mais difícil evoluir. Então, depois que o aluno está 3, 4, 5 anos, esse progresso vai ficando mais difícil. E aí você tem que desenhar novos produtos, novas oportunidades para que essas pessoas continuem evoluindo. Porque às vezes ele está melhorando, mas num ritmo mais lento, porque ele já tem um nível bom, né, de conhecimento, de destreza. E aí ele pode achar que não está mais evoluindo, quando na verdade ele está, mas a passos mais lentos, né? Show, bacana. A gente falou um pouco sobre o que você trouxe da educação física, tanto para o seu trabalho quanto na empresa no geral. Agora eu quero que você fale um pouco sobre o que você teve que buscar por fora para aplicar na empresa durante seus trabalhos até chegar aqui. E como você buscou isso, quais foram os meios, se foi dentro da graduação, da pós-graduação, se foram em outros cursos, enfim. Aquilo que não foi aprendido na educação física. Exatamente. Bom, acho que de 2019 para frente, eu estudei bem menos o tênis de mesa, a modalidade em si, e estudei mais negócios. É claro que eu sempre continuo me atualizando, buscando outras referências da modalidade, acompanhando as mudanças do próprio esporte, porque o jeito de jogar vem mudando às vezes, muda uma regra, muda um material. Aproveitando só, te dar um corte rapidinho. A modalidade em si é estudada pela educação física? Você vê muitos estudos de pessoas da educação física no tênis de mesa? Bom, eu sei de alguns lugares no Brasil, e na UNB eu sei que teve essa matéria um tempo, não sei se ainda tem, que é a metodologia do tênis de mesa, era uma optativa. E algumas faculdades têm a matéria esporte de raquete também. Então, de alguma forma, não está tão presente como os esportes coletivos, mas você encontra algumas iniciativas. Tem alguns projetos de extensão também que são buscados. E os próprios treinadores do Brasil, quando vão para a educação física, fazem o seu trabalho de conclusão de curso com tênis de mesa. No mestrado você tem bem menos gente, até porque o mestrado não é um caminho natural da maioria dos formandos ali, mas você tem alguns treinadores que foram para esse caminho e até doutores que usaram tênis de mesa como objeto de pesquisa. Mas acho que lá fora, por exemplo, na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de ir, você tem as licenças para treinadores. E aí a licença de nível mais alto, que é a licença A, para trabalhar na principal liga do tênis de mesa alemão, é a Bundesliga do tênis de mesa, assim como tem no futebol. Você tem que montar um trabalho de conclusão, leva 2, 3 anos para formar, apresenta para uma banca de treinadores e diretores, como fosse uma faculdade. E mais recentemente, acho que de 2017, 2018 para cá, a China vem publicando artigos no tênis de mesa, bastante coisa. Na minha época do mestrado, não tinha muita coisa para ler assim, sobre eles. Eles publicavam nos periódicos chineses, né, que não eram possíveis de serem lidos ali. Mas hoje já tem bastante coisa feita pela China. Eles pegam, por exemplo, amostras gigantescas de jogos, 500 partidas, botam um departamento inteiro para analisar esses jogos, tabulam tudo, rodam estatísticas e assim vai. Hoje, diria que se fizer uma pesquisa lá no PubMed, vai ter mais material sobre a modalidade do que há 10 anos atrás, sem dúvida. Que bom, é bacana entender essa evolução, né, da prática da modalidade em si. Sim. Porque a gente vê muito essa questão, até mesmo uma discussão, né, sobre o profissional o profissional de educação física estar envolvido em modalidades esportivas ou não. Sim. Se é necessário ele estar formado, enfim, é uma questão que vem sido discutida e trabalhada judicialmente há muito tempo, né? Sim. Então, entender um pouco sobre isso, sobre a parte de qual parte que o profissional de educação física está incluído e se é necessário, a gente consegue entender que sim, é necessário, principalmente na parte de pesquisa, porque é o que dá norte para estar trabalhando aqui na área, né? Então, sim, é uma parte muito importante. Porque a pesquisa, você, como trabalha com uma amostra, e essa amostra representa uma população, provavelmente as pesquisas que são bem feitas vão trazer resultados que servirão para a grande maioria das pessoas, né? É claro que depois você tem que tentar individualizar o máximo possível as abordagens no dia a dia, mas eu vejo que a parte acadêmica me ajudou muito a criar processos para outras áreas dentro da empresa. Você me perguntou aquilo que eu tive que estudar, que não estava na faculdade. Eu acho que de 2019 para frente, quando eu reduzi a minha carga horária de professor e passei a atuar mais como administrador no negócio, aí foi de tudo.
desde regime tributário, leis trabalhistas, acho que são coisas que eu estudei bastante. Quando você fala de vendas, muita gente acha que vender é dom, né? É técnica, mas tem muito, na verdade é técnica, né? E é treinável. Então não está relacionado a nascer sabendo. A parte de marketing é uma parte que eu conheço menos, mas que estou tentando estudar mais agora. Falo muito sobre inteligência artificial agora também com a minha própria equipe, que a galera tem que aprender a usar as ferramentas. Então eu mesmo compro cursos para aprender. Já devo ter investido aí, acho que de 2019 para frente, pelo menos uns R$ 120 mil em formações. Tem uma empresa de São Paulo que é bem conhecida, que é o G4, eu compro alguns cursos deles. Tem um outro cara que eu acompanho muito, que é o Flávio Augusto, geração de valor no Instagram. Então, eu já comprei alguns cursos vendidos por ele também, sobre empresa, sobre gestão. Mais recentemente, estou tentando voltar a estudar sobre vendas e marketing, que são duas áreas para aumentar a receita, né? E aí, por exemplo, saiu agora notícias da reforma tributária. Daí já procurei um advogado tributarista para conversar e entender o que muda no nosso modelo de negócio com a reforma. E aí são coisas que não se aprendem na faculdade, né? De educação física, pelo menos. Você consegue identificar se, fora da educação física, mas dentro das faculdades e universidades, você consegue ter esse tipo de conhecimento também? Ou é algo que está mais fora dela? Então, na minha época, nunca tive a curiosidade de assistir uma aula na administração, por exemplo. O meu pai, ele é formado em administração, e ele formou inclusive na UNB, mas há muitos anos atrás. E ele me dizia e ele também é empreendedor em outras áreas, ele me dizia que algumas teorias que ele estudava e aprendia na sala de aula eram importantes para ele usar no dia a dia, mas ele se queixava um pouco das pessoas que passavam esse conteúdo para frente nunca terem tido uma empresa. Então ele questionava um pouquinho o fato da pessoa não ter tido a experiência prática. Acho que se você consegue juntar as duas coisas é bom. Pegar teorias que foram validadas aí ao longo dos anos e também adquirir conhecimento de quem já teve negócios, né? Hoje está muito forte isso. Geralmente pessoas que já tiveram grandes empresas estão vendendo cursos aos montes para ensinar. Imagino que já tenham muitas faculdades se adaptando a essa nova realidade de negócios, pelo menos. Quando você fala de gestão, claro que cada segmento vai ter suas particularidades, né? Então, indústria, comércio ou serviços. E aí, dentro de cada um desses três, tem mais uma ramificação enorme de coisas para aprender. Dentro da educação física, não sei se está rolando, se está tendo, de fato, um aprendizado nisso, porque está um pouco distante do que é feito dentro das faculdades. Mas acho que se a pessoa não buscar conhecimento fora, a chance dela abrir e quebrar é grande. Antes de abrir, me lembro em 2017, em janeiro de 2017, eu conversei com uma pessoa que falou assim: você já fez um plano estratégico para a sua empresa? Aí eu falei: o que é isso? É um plano de aula? Que plano de aula eu sei fazer. Aí quando eu fui pesquisar sobre plano estratégico, um documento gigantesco com um monte de coisa, aí eu peguei 3 meses, estudei bastante para montar esse planejamento, montei por conta própria, porque as empresas que cobravam para fazer, cobravam 50, 100 mil reais. Eu falei: eu nem tenho, acho que eu tinha 3 mil na conta quando eu abri a FitPong. Nós abrimos com materiais emprestados pela federação da época. O presidente da época, o Joran, me ajudou muito nisso. Um outro colega do tênis de mesa, o Néder, emprestou os aparadores. A única coisa que eu tinha era a força de trabalho, a minha força de trabalho, e umas 30 bolinhas que eu trouxe da Alemanha e 2 mil reais na conta. Então, se eu não soubesse vender, não tivesse estudado um pouquinho sobre modelos de negócios, talvez eu não tivesse conseguido superar o primeiro ano, onde muita empresa quebra, porque a gente não tinha caixa. E a gente não pegou nenhum financiamento, nenhum empréstimo naquele período. Na pandemia foi preciso, mas na época a gente sobreviveu, atingiu o ponto de equilíbrio do negócio com 30, 35 dias. Então, o que faturou no primeiro mês já foi suficiente para pagar o segundo, e daí para frente a gente sempre pagou a despesa da operação com o que entra de vendas, né? E isso foi importante. Isso só foi possível porque eu estudei por fora aquilo que era necessário, né? E é importante ver e identificar isso, porque muita gente vê essas partes de um curso fora da graduação, um curso fora da faculdade, da universidade em si, como algo que exclui o que é feito nas graduações, e às vezes não é. Às vezes é uma via de mão dupla que pode ser implementada juntos para uma melhora profissional, acadêmica, enfim. Sem dúvida. Então, ter esses tipos de habilidades dentro da faculdade fora foi importante para que você tenha continuado com o negócio. Sem dúvida. Acho que a formação na educação física me ajudou a desenhar melhor a aula, a preparar os treinos, a formar os atletas. A parte da didática dentro de um treinamento, eu tive um professor na matéria de recreação e lazer no primeiro semestre, e ele era muito bom
de didática, de técnicas para você prender a atenção do aluno. Então, a gente fazia algumas brincadeiras dentro da aula, né? Todo mundo incorporava ali o espírito de criança, mas aquilo me trouxe muito insight de como eu poderia escalar uma aula, como que eu consigo pegar 40, 50 pessoas, seja criança ou seja adulto, e prender a atenção. Então, uma matéria lá do primeiro semestre, eu lembro de coisas que ele fazia que a gente usa. Você lembra o nome dele? É o Valdir Assad. Valdir Assad. O professor Valdir, ele dava essas aulas para a gente de recreação e lazer. Tive a oportunidade até de ver algumas aulas de hidroginástica dele também. Fora outros professores que tinham uma didática muito boa, uma comunicação muito boa ali na frente dos alunos e assim, dar aula demanda muita técnica, muito treino, muita paixão. Então, acho que quando o aluno na educação física vai para a aula e não adquire só o conhecimento técnico, mas adquire também de que forma esse professor ministra a aula, ele já pode pegar essas referências e levar para o dia a dia dele, né? Isso é um pouco das soft skills, né? Que o professor tem, você pode identificar e trazer, né? A parte comportamental, né? Se ele tem... Eu me lembro, acho que ele foi entrevistado por vocês aqui, o Ricardo Bezerra. Ricardo Bezerra. Foi meu orientador de TCC. E eu me lembro de brincadeiras que ele fazia dentro da aula para ajudar na memorização dos nomes até hoje, né? Me lembro que alguém falou do Alux, né? Aí tinha uma foto de uma Hilux no slide, assim. E como que eu vou esquecer isso? Eu nunca mais vou esquecer. Né? Me lembro do osso sesamoide também. Aí alguém falou assim, professor, não lembro qual o nome. Aí ele falou, abre sésamo. Metade da sala lembrou e já botou a resposta lá e tudo mais. Então, é muito difícil... Quando você tem alguém que traz essas maneiras mais leves de ensinar, a aula fica tranquila, né? Então, uma característica dele que eu via dentro das aulas, ele literalmente pegava um conteúdo difícil, que nem todo mundo quer aprender, nem todo mundo se interessa em entender o corpo humano e tudo mais, e transformava numa aula super divertida, assim, todo mundo a fim de participar. Terminava a aula, a galera ainda estava falando da aula, né? Então não é tipo fecha a porta, acabou, o que está da porta para dentro encerra. E acho que isso é tão importante quanto entender o conteúdo, né? Saber o conteúdo, né? Show, muito bacana. Aproveitando, né, quem está aqui na parte de trás, né, das gravações, acho que todo mundo já participou de uma aula do professor Ricardo, né? O Américo também é amigo do Ricardo, então a gente identifica isso que ele está falando, que a gente já viu, enfim. E, inclusive, mandar um abraço para o professor Ricardo e outros professores que participaram do projeto, que participaram das nossas gravações. Certinho? Boa. Agora, falando um pouco sobre a parte de contratação, você como empreendedor e está responsável aqui pela academia, o que você enxerga num futuro colaborador, seja estagiário ou professor, que é necessário para estar trabalhando aqui da educação física? Eu acho que a primeira pergunta que vai vir de uma pessoa interessada seria: eu preciso ser um atleta fenomenal de tênis de mesa, o que eu preciso para estar entrando? Então, se puder falar um pouco sobre essa parte. Para a área técnica, seja para ser estagiário ou para um dia ser professor, essa pessoa não precisa ter sido atleta de tênis de mesa. Porque se isso fosse um pré-requisito, a gente talvez não contrataria quase ninguém. As pessoas já brincaram muito de ping-pong, mas não treinaram tênis de mesa na sua grande maioria, né? Então, tivemos muitas contratações para a área técnica ao longo do tempo de pessoas que nunca haviam tido contato com tênis de mesa e haviam brincado de ping-pong eventualmente. É claro que se a pessoa já foi atleta de tênis de mesa ou até já deu aula de tênis de mesa, isso ajuda. Ou se ela deu aula de badminton ou de squash, ou teve alguma vivência como atleta em outro esporte de raquete. Ajuda principalmente no ponto de vista de coordenação motora, porque o tempo de bola é diferente, né, e tudo mais. Mas não é um pré-requisito. Eu tento olhar, talvez na contratação, para uma ou duas coisas primeiro, embora não seja eu que fique cuidando desse processo hoje, mas já fiz isso. Se a pessoa ela tem vontade de aprender e no dia do recrutamento ela cumpriu o básico, né, chegou no horário, a gente faz uma parte prática e ela demonstra interesse. Na parte prática do recrutamento, a gente passa algumas brincadeiras de infância, que todo mundo já fez, e pede para essa pessoa dar essa brincadeira para a turma. E ela fala num bom tom, assim, dá para ouvir o que ela está dizendo. Então, a voz de comando é um pré-requisito importante. Assim, se a pessoa já tem isso, eu diria que é até mais importante do que ela ter uma boa coordenação motora. Porque dentro da aula, ela vai ter que ser capaz de liderar grupos, 12, 15, 20 alunos. Você vai com você, agora mudou o treino, então ela tem que ser ouvida dentro do ambiente. E a gente considera, então, voz de comando como algo que a gente olha para a parte de recrutamento. Proatividade, é um pouco de bater, assim, é clichê falar isso, mas a pessoa que faz um pouco além do que é pedido é importante. Então, durante o recrutamento, qualquer pessoa que
chegou aqui, a gente pediu para fazer tal coisa e ela tentou fazer além, mesmo que não saia um resultado esperado, a gente vê isso com bons olhos, porque problemas vão acontecer o tempo todo, desafios vão surgir todos os dias, e a pessoa que já tem a natureza proativa de tentar resolver, ela sempre vai estar um passo à frente dos outros. Tem um ditado que eu ouço falar em negócios, que é melhor tentar frear um maluco acelerado do que empurrar uma pessoa que está quase dormindo, sabe? O ditado não é bem esse, eles usam outros termos, mas a ideia é essa. Porque a pessoa que está muito acelerada, está sempre tentando fazer algo, você dando uma direção e dando um pouco de foco, ela consegue atingir bons objetivos. Se for uma pessoa que gosta de ler, por exemplo, eu também acho legal levar isso em consideração. Aprende-se muito pegando livro, pegando artigo. Hoje a formação passa muito por vídeo, né? Videoaula. E eu comentei isso numa reunião recente com a equipe técnica, que quando você tem um livro com um conteúdo e um vídeo com um conteúdo parecido, o vídeo, quem vai dar ênfase em determinadas partes é a pessoa que está falando. E aí pode ser que ela deixe de dar ênfase em algo que é muito importante para você e que você não prestou atenção porque ela simplesmente falou e só falou, assim, ela jogou informação. No livro o livro não vem com negrito, né, assim, com marca-texto, não vem dizendo o que é mais importante. É você que vai decidir o que é mais importante ali. Então, acho que quando a pessoa mescla os dois tipos de aprendizado, é legal. A gente faz essa pergunta no recrutamento: qual foi o último livro que você leu? E me surpreende que, na maioria das vezes, é zero a resposta, assim. Geralmente, isso para quase todas as áreas. Então, mesmo que a pessoa esteja lendo algo que não tenha nada a ver com educação física, estou lendo romance, estou lendo Turma da Mônica, cara, já é um ponto positivo, sabe? Acho que o hábito da leitura, isso está muito relacionado também à valorização profissional da educação física. Eu bato muito nessa tecla com a nossa equipe. Você quer ser tão reconhecido quanto um médico, então você precisa ter mais vocabulário, mais conhecimento. E o conhecimento vai vir como? Estudando, lendo, conversando com pessoas que sabem mais do que você. E acho que o hábito da leitura não é tão frequente assim dentro da nossa área. É ruim generalizar um pouco isso, mas pelo menos na minha época não era. Tem até uma história engraçada, dá tempo de contar? Tá. Eu estava estudando para o mestrado, eu estava no penúltimo semestre, no último semestre, e aí eu estava com uma pilha gigante assim, de artigo, num corredor da faculdade, né? Eu estudava na Católica. Aí eram quiosques onde várias pessoas sentavam e compartilhavam as mesas. E eu estudando, tentando traduzir, com o dicionário do lado, né? Meu nível de inglês era bem ruim na época. Lendo e tal, e quebrando a cabeça. Aí uma moça sentou com um rapaz e falou assim: nossa, tenho muita coisa para ler. Acho que vou mudar para educação física, para ler menos. Porque ela era do direito, né? Aí eu assim, né, educadamente virei e falei: olha, eu sou da educação física. E, tipo, eu estava com muito material para estudar. E aí ali eu percebi como a imagem que ela tinha da nossa profissão era ruim, né? Aí eu me perguntei assim depois se a imagem que ela tinha era certa ou errada. E de certa maneira concordei um pouco, levando em consideração as referências que eu tinha de alguns colegas de classe que nunca pegaram um livro para ler. Podem ser excelentes profissionais em outras áreas, né? Às vezes a pessoa tem uma habilidade de comunicação absurda e desenvolveu isso naturalmente e teve grande sucesso, né? O fato de ser do fundão ou não quer dizer muita coisa, talvez, né? Mas aquele comentário dela mostrou o que pensam ao nosso respeito, né? E aí eu sempre tento ir para uma reunião, por exemplo, para falar de contabilidade ou de jurídico, mais preparado para saber fazer as perguntas certas, né? E aí isso também foi importante para o nosso processo de crescimento. Quando alguém vem para o recrutamento, você perguntou do que eu olho. Se a pessoa já souber alguma coisa da empresa, é maravilhoso, porque ela demonstrou interesse pelo menos em abrir o nosso Instagram, abrir o nosso site. Ela não precisa saber sobre mim. Ela tem que saber do tênis de mesa. Se a pessoa não sabe quem é o Hugo Calderano quando vem para o recrutamento, eu penso assim: poxa, em que mundo você vive, né? Você está vindo para um recrutamento de tênis de mesa e não conhece o maior da história do tênis de mesa das Américas. Tudo isso conta mais do que saber jogar. Porque a parte técnica, os hard skills, né, a gente vai tentando ensinar aqui no dia a dia. A pessoa, quando entra, pode fazer quantas aulas ela quiser, fora do estágio, dentro do estágio. A gente incentiva muito isso. Não é um estágio de observação, ele é um estágio de mão na massa mesmo. Tanto que nosso grupo de estagiários já assume a coordenação de projetos específicos dentro da empresa. E eu prefiro que erre conduzindo o projeto do que não tenha um projeto para tocar. Então, acho que trouxe alguns elementos que a gente olha no recrutamento aí, né? Agora, indo para a parte final do episódio, eu queria que você fizesse um convite
aos estudantes de educação física, não só da UNB, mas no geral, para que, se tem vontade de participar da modalidade, da empresa em si, Sim. fazer um convite para vir para cá, seja como atleta, seja como participante aqui ou como um futuro funcionário, que você fizesse esse convite. Legal. Fica o meu convite para você, que é aluno de educação física. Se você quiser aprender a organizar torneio, né, aprender a fazer chaves, fase de grupo, se você quiser aprender mais sobre um esporte olímpico desde 88, o tênis de mesa vem crescendo bastante no Brasil. Acho que é um mercado que vai precisar de bons profissionais em vários estados. Há muito espaço ainda para trabalhar principalmente na parte de saúde com tênis de mesa. Se você, de repente, gosta de uma modalidade individual, fica o convite para vir conhecer o nosso espaço, vem fazer uma aula experimental. Fica atento ao recrutamento quando abrir vaga para estágio. Pode fazer os estágios obrigatórios aqui com a gente também. Não venha só para ficar assistindo, venha para participar, né, para se envolver com a atividade. Acredito eu que não é um estágio chato, espero que não seja, né? Um estágio chato, acho que é um estágio de aprendizado, onde você vai poder treinar com os alunos, vai poder lançar a bola para eles, vai poder conversar com treinadores muito experientes aqui. A gente tem treinadores com mais de 30 anos de experiência, tem treinador campeão latino-americano, a gente tem pessoas, tem as clínicas de treinamento que nós fazemos, então tivemos um campeão do mundo aqui durante 4 dias. Acho que qualquer estudante de educação física que quiser abrir um pouquinho a visão de oportunidades de trabalho, pode vir aqui para conhecer o nosso projeto. E se de repente você também quer empreender, acho que alguma coisa a gente pode ensinar. Eu enxergo a nossa empresa ainda como, não sei se um recém-nascido, mas um bebê de 2 anos, porque a gente compara o nosso modelo de negócios com empresas que faturam 200, 300 milhões por ano, e as práticas que eles utilizam no dia a dia, o nível de organização, o uso de ferramentas que a gente não tem acesso ainda, né? Uhum. Então, estamos muito distantes do que a gente gostaria de estar, mas acho que dentro do tênis de mesa a gente está bem posicionado. Show, é isso. Com essa finalização, eu encerro esse episódio. Muito obrigado para quem assistiu. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. A gente tem uma conta no Instagram do CoachCast. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.